Você sabe que nós temos uma parte da Bíblia, essa que você usa, uma parte dela faz parte da antiga aliança. E nós temos uma outra parte, que é menor, que faz parte da nova aliança. Então a Bíblia foi composta de 66 livros. Livros maiores e livros menores, onde nós chamamos até alguns deles de cartas, né? Cartas do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e daí por diante, né? E outros também que escreveram. Mas especificamente, nós vamos falar hoje sobre Isaías 53. Sabe que esse texto de Isaías 53 tem sido, hoje em dia, pregado muitas vezes nas chamadas igrejas, nos grupos religiosos ou lido em casa, tentando tirar um assunto que não é o que o texto está dizendo. Isaías não está falando aqui de coisas físicas do qual nós precisamos. Apesar de Jesus ter feito muitos sinais e prodígios, mas foi para comprovar a palavra que ele estava sendo pregada por ele e pelos apóstolos, né? Mas tem distorcido muito esse texto de Isaías 53. Fala que é num trecho que destaca o sofrimento do servo do Senhor. Então, se você é um servo do Senhor, dá a impressão que está falando do nosso sofrimento, né? Servo do Senhor. Nós encontramos esta profecia, né? E podemos observar em Isaías 53, no versículo 4 e 5, que ele diz bem assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 4 e 5 de Isaías 53. E é importante observar isso porque o que dá a entender para muitos pregadores hoje, professores da Bíblia, evangelistas, né, que estão espalhados, que Jesus veio para tirar todo o sofrimento dos seus servos. Mas nós podemos observar no texto que não é bem isso, né? Esses versículos falam do sofrimento de Jesus, quando ele veio ao mundo para nos salvar. O sofrimento que Jesus passou. Então, sofrimento do servo do Senhor. E nós sabemos quanto Jesus sofreu, né? Ele fala que ele foi oprimido, castigado, foi morto, e esse trecho que nós estamos vendo, Isaías 53, fala principalmente do sacrifício que Jesus fez pelos pecados dos homens. Olha, sofrimento físico é uma coisa, e os pecados é outro tipo de sofrimento. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem por causa dos pecados, por causa do pecado. E nós sabemos isso. Mas nós podemos observar que Jesus estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Agora, Jesus não teve pecado. Essa é a diferença, né? E aí nós podemos observar. Olha o que ele diz no versículo 10. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. É interessante observar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Pecado de quem? Meu e seu, e do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Também nos ajuda no versículo 11. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. As iniquidades do pecado que está sobre nós, Jesus levou sobre ele. Iniquidades do pecado. Aí nós podemos imaginar, então, se eu estou com uma doença, é o pecado que fez, Jesus vai tirá-la de mim. Não, estamos mentindo. Porque muitas pessoas estão morrendo, já morreram, vão morrer com vários tipos de doença. Vão morrer. Isso não quer dizer que essa pessoa não está servindo o Senhor. Isso não quer dizer. Fulano morreu em uma situação complicada porque ele
a sua fé era fraca, ele não estava servindo a Deus como devia e por isso Deus deixou essa doença na vida dele. Ele ainda fala no versículo 12: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pecado de muitos. Quem são esses muitos? São aqueles que vão a tempo acordar e entregar a sua vida a Jesus, independente da situação que ele está passando. Seja frio, seja fome, seja uma doença, seja falta de dinheiro, seja falta de moradia, seja qualquer outra coisa, entregar a sua vida a Ele para que Deus possa, através de Cristo, curar a enfermidade do pecado que está no seu corpo para poder morar com Deus um dia na eternidade. É interessante observar tudo isso e nós podemos observar que muitas citações do Novo Testamento afirmam isso, que Jesus veio para salvar o homem da sua podridão do pecado, não da situação física. Agora, nós sabemos que uma pessoa, quando está servindo a Deus, se torna uma pessoa bonita, uma pessoa limpa, uma pessoa feliz e alegre, independente das suas condições. E é tão interessante observar isso que quando você vai a um hospital visitar uma pessoa que não serve ao Senhor, essa pessoa está desanimado, desamparado, a pessoa está realmente até blasfemando contra Deus. Quando você visita um servo do Senhor, um verdadeiro servo, ele está feliz, ele está contente, porque está chegando a hora dele partir dessa vida de sofrimento para uma vida eterna. Ele tem na sua mente, no seu coração, essa confiança porque praticou os ensinos que Jesus trouxe. Então, para nós poder entender tudo isso, né? Jesus, o Salvador, o Messias, curava as enfermidades físicas, não podemos negar isso, para mostrar um sinal da sua capacidade de curar a nossa doença espiritual. Grave bem isso. Então, o Messias, ungido de Deus, fez vários sinais e prodígios que deixou o homem de queixo caído. Ressuscitou mortos, transformou um leproso com uma pele como se fosse uma novinho e muitas outras doenças. Foi muitas coisas que Jesus fez e curou. A Bíblia nos fala, no finalzinho do livro do Evangelho de João, que estes sinais que ficaram registrados é para que nós possamos crer. E crendo, nós vamos ter a vida eterna. Ele não prometeu tirar todos do sofrimento, mas nesse momento ele fez. Com isso, ele estava mostrando tanto para aqueles daquela época, como para nós nos dias de hoje, que ele tem poder e capacidade de nos curar a doença maior, a sujeira maior, nos curar da sujeira do pecado, da enfermidade do pecado. É isso que Isaías está mostrando. O servo do Senhor vai fazer isso. O servo vem para fazer isso, né? Só a gente observar em Marcos capítulo 2, no versículo 10 e 11. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para mostrar que a autoridade de Jesus não se limita a essa vida, porque essa vida não foi feita para ser eterna. Essa não. Quando o pecado veio, uma das consequências do pecado, que nós podemos ler claramente lá em Gênesis, é a morte física. Lembra que ele diz que tu és pó e ao pó tornarás. Tu és pó. Então podemos negar que a Bíblia não é uma coisa confiável, que a Bíblia foi escrita por homens, sabemos que foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, né? Pedro fala isso, né? Mas nós podemos observar que eu ou você podemos negar que a Bíblia não está falando coisas com coisas, mas uma coisa é verdade. Você já foi no sepultamento, talvez de uma pessoa querida da sua família, de um amigo muito chegado a você. Se você ligar seu aparelho de televisão, pessoas estão partindo desse mundo. Não importa o grau,
se é uma pessoa importante, se é uma pessoa média, se é uma pessoa humilde, se é dono de riqueza, se tem pouca riqueza, se não tem riqueza nenhuma, chegou o dia e está indo embora. Está tornando ao pó, porque do pó veio e vai voltar para lá. A Bíblia já fala isso logo no começo. Lembra disso. Tu és pó e ao pó tornarás. Agora, Jesus veio e mostrou a autoridade que ele tem sobre as coisas físicas. Mas com isso ele está dando uma outra lição. É isso que Isaías está falando. Para mostrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Para nos ajudar, né? Seria errado colocar a cura física acima da missão principal de Jesus. Vamos ter cuidado com isso. A cura física é algo para essa vida. Jesus ressuscitou Lázaro. Deu vida de volta para essa vida. Onde está Lázaro hoje? Lázaro durou mais alguns anos, a Bíblia não nos fala, mas depois voltou a ser pó. E outras pessoas, né? Nós podemos ver quando Pedro ressuscitou Dorcas, né? E aí nós podemos ver, cadê essa senhora? Né? E nós podemos observar. Agora, seria errado por quê? Porque quando eu começo a dar ênfase à cura física, usando o texto de Isaías 53, ele todo, eu estou jogando de lado a cura espiritual. O que eu preciso é orar para que Deus dê essa bênção da cura física, mas acima de tudo, avisar para mim mesmo e avisar para outras pessoas dos quais eu estou prestando essa dedicação, essa preocupação e a minha oração, que ele precisa manter a sua vida espiritual em primeiro lugar. Por quê? A cura da minha vida espiritual é muito mais importante do que a cura física. Muito mais importante. Porque esse corpo físico vai terminar o seu ciclo de vida. Seja ele com menos anos, médios, mais anos, e vai terminar um dia. Mesmo que eu não tenha doença nenhuma, o coração vai parar. Vai parar uma hora, não tem jeito, né? Então é isso que é importante a gente ver. E uma outra coisa que nós podemos observar é nesse mesmo capítulo 53. Não é uma promessa de cura para todas as enfermidades físicas dos fiéis. Isso não está falando no texto. É muito mais do que isso. É uma promessa de uma cura do nosso principal problema, o pecado. O nosso principal problema é o pecado. Precisamos ter isso em mente. Quando nós temos isso em mente, nós podemos observar que estamos buscando remédio. O remédio certo. O médico dos médicos para curar a nossa doença. Esse é o problema que nós temos. É o problema do pecado. Essa doença tem destruído muitas pessoas, desde o começo do mundo. De uma forma ou de outra, ela vai destruindo tudo. Seja por doença, seja por uma praga que vem, né? Nós tivemos recentemente, né, essa, vamos dizer, eu falo que é uma praga de doença que veio, que é essa pandemia que veio, tirou muitas vidas, né? Eu mesmo fiquei doente, entendeu? E aí outras pandemias que já vieram no mundo, que foi destruindo pessoas, destruindo vidas. Agora tivemos irmãos que perdeu a vida pelo Covid. Muitos irmãos, não só no Brasil, como no mundo todo. Mas essas pessoas já estavam curadas da doença maior do que o Covid, que é a doença do pecado. Já estavam curados. Só parou de viver aqui nesse mundo e já foi para os seios de Abraão, como ele nos ajuda a entender isso, ou para o paraíso, que é chamado assim. Está em descanso, aguardando a minha ida e a sua ida também. Aguardando todos quantos Deus ainda estão chamando para estar com ele. Mas não foi só agora o Covid que fez isso. Já tivemos outras pragas que ficaram registradas, que já matou muita gente. A doença do pecado. Agora, isso não quer dizer que todas as pessoas perderam a vida física. E a vida física, ela é para essa vida. Devemos cuidar dela bem. Como você cuida da sua vida física?
se alimentando de uma forma adequada, não estragando a sua saúde com coisas que não vão ajudar você a ter um corpo sadio. E, acima de tudo, não depositando a sua confiança em Deus e corrigindo as suas falhas, para que Ele possa realmente, no dia que te chamar e levar para morar com Ele, você não está com a roupagem que Ele deu, que é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, para que você esteja limpo da doença maior, que é o pecado. Então vamos ficar atento e ficar bem sábio nessas coisas. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Sempre eu falo que Deus nos dá, para que Deus nos dê sabedoria, para sair ileso lá na frente, quando estiver terminando os nossos dias aqui. Tudo que nós estamos vendo hoje, estamos vivendo, tudo vai passar. Tudo vai passar. Né? E o homem às vezes esquece e acha que ele é eterno nessa vida. É uma busca incessante, né? Sem parar, aquela agonia, aquela coisa, mas não busca as coisas do Espírito, as coisas espirituais. E aí no meio surgem os maus obreiros, né? Como usa o texto de Isaías 53 para dizer que isso é cura física, que Jesus já levou tudo. Não, é cura espiritual. Tenha certeza disso. Seja bem-vindo em nossa página. Se você já é inscrito, continue com a gente, prestigiando a nossa página, mas principalmente crescendo espiritualmente. Se você só está nos visitando, lembre de enviar essa mensagem para outras pessoas. Mas não esqueçam de se inscrever em nossa página, para que você possa receber mais vídeos. E assim que eu estiver postando, você vai ser notificado. E aí você tem a liberdade para enviar esses vídeos para outras pessoas, para que eles possam também ficar atento e ser curado da doença maior, que é a doença do pecado. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre.